Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela tua bondade, te louvamos pela vida, pela salvação. Bendizemos ao Senhor pela igreja. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos ensinando a esperar na tua bondade e na tua misericórdia. Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, guarda os nossos irmãos. Dá, meu Senhor, graça ao teu povo. Abençoa os nossos ouvintes, nossos intercessores, ajudadores. Guarda, Senhor, os meus irmãos. Manifesta o teu poder na vida da igreja, na cidade e no campo. Amado Pai, ouve as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, e nós estamos com a edição 1559, ano 32. O tema de hoje, meus amados irmãos, é obediência e vigilância. Obediência e vigilância é o tema de hoje. O nosso texto, primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler, vamos orar e vamos buscar a compreensão desta orientação divina, dessa instrução divina. Primeiro Reis, de 1 a 10. Aliás, 13, de 1 a 10. Vamos à leitura para a nossa edificação. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, e sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída, e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim, foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho
por onde viera a Betel. Louvado seja o Senhor pela leitura em sua santa palavra. Bendito Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, pedimos a tua proteção, a tua unção. Nos protege, nos unge, nos dá graça, nos dá, meu Senhor, compreensão do teu amor, nos dá entendimento desta palavra gloriosa, meu Senhor, para que possamos guardar no nosso coração. Amado Pai, guarda os nossos irmãos, os nossos ouvintes, nossos intercessores e ajudadores, ó Deus, e todos aqueles que são nossos amigos, nossos seguidores e que possam ter contato com nossas publicações. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja, dá graça à tua igreja, dá graça a cada irmão, os novos convertidos, os novos irmãos, os novos ministros. Amado Senhor, trabalha no coração, manifesta o teu poder. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, o nosso tema é obediência e vigilância. Obedecer é algo maravilhoso. Dá um prazer espiritual. Transmite um gozo espiritual tão profundo que muitas vezes não temos como descrever o prazer de obedecer, o prazer de ouvir a voz de Deus e obedecer. Coisas maravilhosas. Eu já tive essas experiências, alguma coisa maravilhosa. Um dia no meio da rua, aqui na minha cidade de Fortaleza, no meio da rua, eu ia passando próximo a uma praça conhecida como Praça do Carmo, por causa do ídolo. E naquele lugar, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Uma coisa muito interessante para o meu bem. E Deus falou comigo e me mostrou, inclusive, um perigo de morte. Deus me falou no meio da rua. Eu não estava orando, estava falando com Ele, porque eu falo com Deus andando por onde eu vou. Mas eu não estava de joelhos, prostrado, pensando. Não, eu estava no meu trabalho. E Deus falou comigo de uma forma tão objetiva, tão clara, que eu decidi naquele dia, pelo que eu ouvi de Deus, tomar uma atitude. Então, isto traz vida, segurança, salvação física, traz uma bênção que a gente não consegue traduzir. Não dá para traduzir a alegria de ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, ser capacitado a obedecer à voz de Deus. Mas é preciso, além de ouvir a voz de Deus, além de obedecer à voz de Deus, é preciso estar ativo, atento, vigilante. Nesta leitura, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa interessante, vários princípios extraordinários. Primeiro, um indivíduo que era servo de Deus, Deus falava com ele, ele falava com Deus, ele ouviu e obedeceu, e a gente não sabe o nome dele. Por quê? A leitura começa: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Por que não está aqui identificado? O José, o Tiago, o Jacó e assim por diante. Por quê? Não sei. Eu não sei. São milhões de coisas que a gente não sabe na Bíblia Sagrada. Agora, o contexto era o seguinte: Jeroboão era um ditador. Jeroboão era um perverso. Era um ditador. Deus tinha colocado ele para reinar. E ele tinha desviado o povo, igual os pastores de hoje. Alguns que assumem uma igreja e desviam. Eu conheço muitos casos.
assumiu a igreja. Maravilha, maravilha. Aí começa a fazer sua vontade e desvia. Eu conheço na minha cidade e fora dela um terror. E como Jeroboão era um desviado, era um perverso, era um ditador, quem sabe não tem o nome deste homem para preservá-lo? Não sei. Mas era um homem de Deus que veio a Jeroboão, que estava inaugurando um altar real, fazendo um altar, um negócio bonito, era uma festona ímpia. E o homem de Deus se aproximou. Naquele tempo era mais prático, tudo. O homem de Deus se aproximou, era apenas uma pessoa não conhecida ali, e chegou e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, vai nascer na casa de Davi, na dinastia de Davi, vai nascer um menino, o nome dele será Josias, e sacrificará sobre ti sacerdotes pagãos. Ele vai executar sacerdote pagão e oferecer sobre ti, além de queimar os ossos de outros que já foram mortos. Isto é o versículo 2. No versículo 3, o homem de Deus estava com a corda toda, e o homem de Deus diz no versículo 3, e o sinal é este, o sinal que o Senhor falou, o altar vai rachar. O altar vai rachar, e a cinza que nele está vai derramar. Eu fico pensando como era bem feito um altar para um rei. O altar do reino era o próprio rei pagão, perverso, que estava ali sacrificando, oferecendo, rodeado de sacerdote ímpio, cada um bom de briga, cada um ali, qualquer um podia matar aquele homem de Deus. Mas o rei mesmo queria tomar a iniciativa. E o homem de Deus disse: o sinal é este, o altar vai se fender, o altar vai rachar ao meio. Mas como é que uma obra cara, uma obra de arte, um altar feito para agradar e servir o rei? Pois é. Quando o rei ouviu esta palavra contra o altar, o rei pega ele. O rei estendeu a mão por cima do altar e mandou que pegassem, que prendessem ele. Pega ele! Claro que aí, possivelmente já fracharam em cima do cara, já foram em cima dele para prender, amarrar, dar uma surra grande ou matar ali mesmo. Só que, quando ele disse isso, estendeu a mão por cima do altar, a mão, o braço ficou lá esticado. A mão ficou lá, do jeito que ele apontou, ficou. Ele não conseguia trazer a mão ao peito, não conseguia. O braço perdeu o movimento, petrificou. E ele, apavorado, eu ficaria apavorado, você não ficaria? Ele ficou apavorado. Ele estendeu a mão sobre o altar e deu a ordem: pega ele! Mas cadê a mão voltar? Ele não conseguiu mais movimentar a mão, não podia movimentar sua própria mão. E, de imediato, o altar rachou, e a cinza que estava no altar caiu nos pés do rei, melou, sujou ali o lugar. O rei estava em pânico, todo mundo estava em pânico, todo mundo apavorado, porque foi de imediato. Não deu tempo nem prender o homem, não deu tempo nem açoitar o homem, não deu tempo nada, já aconteceu tudo. O rei ordenou que ele fosse pego, mas antes que fizessem qualquer mal contra o homem, o altar rachou, a mão do rei secou, a cinza se derramou e todos ficaram em pânico.
Aí o rei, coitado, com este sinal terrível, a mão seca, o braço petrificado, aí o rei tinha mesmo que afrouxar os parafusos. E o rei agora, pelo amor de Deus, socorro, 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 suplica ao Senhor teu Deus. Ele era pagão, Deus não era o Deus dele, mas Deus era o Deus do profeta. O profeta, o homem de Deus, estava ali com autoridade. E o rei disse: suplica ao Senhor teu Deus, roga por mim, para que me restitua a minha mão. Não tem detalhes aqui. Eu podia deixar você aleijado pro resto da vida, porque se fosse hoje cristão como eu e como outros aí, você vai ficar aleijado pelo menos 6 meses para criar amarra. Não, mas era um homem de Deus, poder de Deus, temor de Deus, graça de Deus, autoridade de Deus. O homem de Deus suplicou ao Senhor. Se fosse eu, talvez dissesse: Senhor, tem misericórdia deste desgraçado aqui. Mas o homem de Deus parece que não disse uma palavra de agravo, coisa nenhuma. O homem de Deus suplicou ao Senhor e o Senhor atendeu o homem de Deus, o seu servo, e a mão do rei foi restituída e ficou como antes. Ficou da mesma forma quando ele estendeu. Pega ele. Agora era um misto de desconfiado, com envergonhado, com aliviado, não sei, não tem como descrever a confusão mental daquele rei perverso, não dá para saber, mas o rei ficou confortável, porque a mão ficou como antes, ele pôde movimentar a mão e tal, e como gratidão pela súplica que o homem de Deus suplicou, o rei disse: agora faz o seguinte, esquece tudo aí, vem comigo, vem para minha casa, comer, beber, e eu te darei um presente. Meus amados irmãos, estas 3 coisas está levando gente à ruína, está levando pastores para o inferno, está levando gente à ruína em todos os níveis, todos os aspectos. Por causa de vantagens, comer, beber e ganhar, beber, comer e receber dinheiro. A mufunfa, o tutu, o dinheiro, o suborno, está levando a igreja à bancarrota. Estão destruindo a nossa própria igreja, os perversos, gananciosos, tarados por dinheiro e a serviço do diabo. Estão matando a igreja. Dinheiro, 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 para comer e beber. Este homem recebeu as 3 ofertas no instante só. Comer e beber para ficar confortado. Ele tinha viajado. Vem comigo para minha casa e conforta-te. Come, bebe, descansa. Comer, beber, descansar, o que tem neste conforta-te? E te darei um presente. Muitos estão embarcando nesta canoa de Satanás, atrás de dinheiro e de presente, e de comida, e de passar bem, e de ter o que não tinha antes. Mas aquele homem obedeceu a Deus, ele era fiel, obedeceu, só não fez vigiar. Porque aquele homem disse ao rei: não irei contigo, não irei contigo, ainda que me desse a metade da tua casa, metade do que tu tem, não comeria contigo.
não beberia contigo, porque foi a ordem de Deus para mim. Não coma naquele lugar, não beba naquele lugar. O homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque o Senhor assim me ordenou pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e também não voltarás pelo mesmo caminho. E, como ele era obediente, ele voltou por outro caminho. Não voltou pelo mesmo caminho, mas morreu. Foi desviado do seu propósito de obediência. Faltou vigilância. Deixou de vigiar. Apareceu, terminou a festa, chegaram os rapazes em casa e o pai, que era profeta, metido esses pastores sem futuro de hoje, esses apóstolos sem futuro, bispos sem futuro. E como é que foi lá? Foi uma maravilha, foi uma maravilha. Tem um homem de Deus aí que veio de Betel, que veio de Judá. Este homem, aí contou a história. Como era o jeito dele? Por onde ele foi? Contaram a história. E o velho desviou o homem do seu lugar com a mensagem satânica. Um anjo me falou. Eu também sou profeta. Um anjo me falou. Deus disse: volta, faz ele voltar para comer. Deus não tem duas mensagens. Deus não tem duas verdades. Deus não tem duas revelações. A palavra de Deus não volta atrás. O Senhor Deus da verdade não mente, não volta atrás. E aquele homem não vigiou. Obediente, poderoso em palavras, poderoso em obras, profetizou, a profecia se cumpriu, suplicou pelo rei sem futuro, Deus atendeu a súplica, mas se deixou envolver por um infeliz que se dizia ministro e desviou ele do caminho. Meus amados irmãos, precisamos, além da palavra, além do conselho, além da obediência, precisamos vigilância. Precisamos vigiar, precisamos da orientação do nosso Senhor para o nosso bem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que você não se envolva com perversos de nenhuma idade, de nenhum partido, esses partidos diabólicos que têm nome de igreja e essas igrejas diabólicas que têm nome de partido. Não se envolva, seja servo do Senhor, seja fiel ao Senhor, seja obediente ao Senhor e não esqueça, vigie. Vigilância é preciso. Nós vamos suplicar a bênção do nosso Deus por toda a igreja e por famílias específicas. Hoje eu vou orar por uma família que nós temos grande apreço. O Afonso, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, a família Queiroz. Vamos orar por eles, a Lucimar Queiroz, que cuidou da mãezinha até o último dia, a irmã Maria Queiroz. Que Deus abençoe toda a descendência, e é grande, uma geração enorme, porque eles foram prósperos como servos de Deus, ministros de Deus, pastor Alonso, de saudosa memória, e a sua família. Bendito o Senhor,
Pai amado, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua compaixão. Deus fiel e todo-poderoso, abençoa os meus irmãos, dá graça à tua igreja, abençoa os teus servos na cidade, os teus servos no campo. Senhor, abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa, Senhor, a tua igreja no Brasil e no mundo. Guarda os meus irmãos, Pai, opera maravilhas, meu Senhor, que cada um seja fiel a tua palavra santa na revelação das Escrituras. Amado Senhor, agora te apresentamos a família Queiroz. Abençoa, meu Senhor, Afonso, a Esté, sua família, seus filhos. Oh, meu Senhor, guarda cada um. A Lucimar, toma em tuas santas mãos, ajuda, guarda, meu Senhor, toda a família dos teus servos de saudosa memória. Alonso e Maria Queiroz, amado Senhor, guarda a família deles. Ó Senhor, eles trabalharam para ti sem ganhar um centavo, sem ver dinheiro, trabalharam por amor, Senhor. Agora compensa e recompensa, abençoando e salvando a sua geração. Pai bendito, ouve a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.